Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. As vendas do comércio varejista para o Dia das Mães devem atingir 14,42 bilhões de reais em todo o país. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A previsão ainda está abaixo da movimentação financeira de 2021, que foi de 14,68 bilhões de reais. De acordo com o CNC, a inflação é o principal fator para a falta de crescimento. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com Cid Alves, presidente do Sindlojas Ceará, e Ricardo Coimbra, economista, membro do Conselho Regional de Economia do Ceará. Primeiramente, obrigado pela presença, pelo convite aceito. Não sei se é impressão minha, eu queria saber a percepção dos senhores. A gente está aí há cerca de uma semana para o Dia das Mães e no que diz respeito à propaganda, promoções, a gente tem ouvido bem menos, ou essa impressão não condiz? O que ocorre hoje em dia é fruto do que no passado se promoveu com o fecha tudo, faltou mercadoria, houve a partir daí uma inflação de demanda, que aí o nosso economista Ricardo deverá explicar melhor. O que ocorre hoje, infelizmente, é a inflação de custos. E aí juntou a inflação de demanda do passado com a inflação de custos atual, principalmente a que é provocada por quem ainda tem monopólio, como por exemplo o monopólio da energia elétrica, fornecimento da energia elétrica aqui no Ceará. Então, 25% agora, eu acho descabido isso, mesmo que seja contratual, algumas coisas não podem penalizar a população, como é o caso do custo do preço da energia elétrica, né? Então, o que ocorre é que a gente tem uma capacidade de compra por parte da população, e principalmente da população consumidora, bem menor do que o que tivemos em 2021. Em 2021, com todos os auxílios que foram promovidos pelo governo federal, a gente tinha a população, principalmente a de baixa renda, podia adquirir produtos que ainda se mantinham, no primeiro momento, num patamar ali que dava para comprar, não havia uma inflação como essa que está havendo, está cedendo agora, mas está havendo, os produtos estão com a preços completamente diferentes, principalmente no setor que eu atuo, que é o setor de material de construção. Estão com preços completamente diferentes dos preços lá de 2021. Então, na cadeia toda varejista do estado do Ceará, a gente vê, sim, um menor poder aquisitivo em decorrência da inflação e, como eu já disse, provocada pelo aquele primeiro momento da pandemia. Ricardo, como é que você avalia esse momento? Estamos aí há quase uma semana para o Dia das Mães, essa expectativa. É interessante a gente observar, né, isso que o Cid pontuou, né, ao longo dos últimos anos a gente vê uma perda de capacidade de consumo do cidadão, né, não só a nível local, mas também a nível nacional. E essa perda de poder de compra, ela acaba impactando no comércio, nos serviços, né? E também no período das festividades, né? Como a gente teve recentemente agora no período da Páscoa, a gente observou que teve sim um crescimento de movimentação, mas bem abaixo do que a gente tinha nos períodos anteriores. Da mesma forma agora, né, no período do Dia das Mães, observa-se que em função do nível de renda bem represado das pessoas, com o nível de comprometimento da renda, ou seja, o nível de comprometimento bem significativo, um nível de inadimplência das pessoas muito elevada, a gente ainda tem, mesmo tendo um crescimento econômico no ano passado, um pouco mais de 4,5%, e a expectativa de crescimento esse ano de 0,8%, o nível de desemprego ainda está num patamar muito elevado, né, de mais de 11%. Então, no momento que você tem um arroxo salarial, um volume muito grande de pessoas endividadas, muitas pessoas desempregadas, né, você gera uma expectativa mais baixa ou de capacidade de consumo nesse momento. Então, a expectativa é até que você tenha um volume de crescimento de vendas, mas esse volume, muito provavelmente, ele não deve ultrapassar, né, o que aconteceu nos anos anteriores. Talvez esse volume de vendas seja até um pouco melhor do que o do ano de 2021, né, em alguns setores mais específicos, se a gente disser assim, os presentes de Dia das Mães talvez tenham um volume de vendas até bem interessante. Por quê? Porque você
tem já uma movimentação maior das pessoas no comércio, né? Agora, na utilização das máscaras, você observa que as pessoas estão voltando para uma normalidade, né? Então, você acaba tendo esses aspectos positivos. Mas, como eu disse anteriormente, tem os aspectos negativos, né? Hoje, terça-feira, né? Hoje, segunda, amanhã na terça-feira, inicia uma nova reunião do Comitê de Política Monetária para tentar, né, de alguma forma, utilizar a política monetária para tentar conter a inflação. A gente sabe que o problema não é só de demanda, tem muitas outras variáveis que vêm impactando nisso, mas o Banco Central vem nessa toada, né, de elevação dos juros. E isso, de certa forma, também pode acabar prejudicando um pouco, né, essa expectativa de consumo, principalmente se você pensar em presentes que têm um valor médio mais elevado. Por quê? Porque a taxa de juros deve subir, né, a partir da quarta-feira, a taxa Selic, para um patamar de 12,75. E como consequência, as demais taxas de juros do mercado devem ser elevadas, né? E a taxa de juros do crediário deve ir para um patamar mais elevado. Então isso, de alguma forma, deve dificultar, sim, né, aqueles filhos, né, ou maridos que pensam em dar um presente do Dia das Mães agora no nível de preço mais elevado, né? Então, isso pode acontecer. Tá? Existe uma expectativa de ticket médio aí, de compra do Dia das Mães em torno de R$200, né, que é bem interessante, mas, né, como eu disse, as pessoas estão ainda com muito medo do comprometimento da renda e do impacto que vai ter disso, né, na situação financeira nos próximos meses. Agora, esses fatores que impactam na inflação, o senhor falou da taxa Selic, no mesmo período no ano passado, antes do Dia das Mães, estava 3,5, não é isso? Isso. E agora está 11,75, mas o senhor já falou na expectativa de aumento para quarta-feira. Então, essa diferença é gritante? Ela realmente ela impacta muito? Sim, se você tem uma taxa de juros, que é a taxa básica da atividade econômica, como você mencionou, há 12 meses atrás ela estava num patamar de 3,5% e hoje ela vai ficar algo em torno de 9% a mais, né? E isso faz com que as demais taxas de juros fiquem mais caras. Aí você diz, que taxas de juros ficam mais caras? A taxa do cheque especial, a taxa do rotativo do cartão de crédito. E a gente sabe que boa parte das pessoas, quando vão fazer suas compras, muitas vezes utilizam, né, desses mecanismos para conseguir fazer as suas compras. Principalmente se você vai dar um presente para a mãe, né, muito provavelmente, como eu disse, o ticket médio em torno de R$200, às vezes com um salário mínimo de R$1.000 e poucos, as pessoas não conseguem comprar isso à vista. Vai querer fazer um parcelamento de 5, 6, às vezes até 10 vezes. E algumas lojas, em função desse crescimento dos juros, já não estão mais vendendo a um prazo maior sem embutir os juros. Ou seja, à medida que você faz um parcelamento acima de 5, 6, as lojas já estão embutindo uma determinada taxa de juros. E aí acaba impactando, né, nessa perspectiva de um maior volume de vendas financiadas. Se você tende a ter um maior volume de vendas financiadas com um juros maior, o volume efetivo de venda ele acaba sendo um pouco menor do que aquilo que poderia ser com uma taxa de juros num patamar mais baixo. Certo. Cid, apesar dessas adversidades todas, como é que está a confiança do empresariado nessa semana? Olha, a nossa confiança de um modo geral, eu acho que o nosso IPDC, Instituto da nossa federação aqui do Estado, tem mostrado que está crescente, mesmo com todos esses fatores que o companheiro Ricardo falou, que são verdadeiros, mas a gente tem crescido, porque nós estamos apostando numa estabilidade mais próxima. Os preços das mercadorias, de um modo geral, estão caros, diferentes de 2021, que foi o ano que você falou como comparação. Então, estão diferentes, todos. Mas o que acontece é que, com o aperto, aí, com a subida da taxa Selic, muito bem lembrado, e com a conjuntura, ou seja, com a produção voltando à sua normalidade, significa dizer que lá na frente, 2, 3 meses por aí, os preços vão começar a ceder
de forma que o consumidor possa sentir. É fato que, ainda nesse momento, a gente vê, como eu disse também antes, a gente vê alguns preços ainda subindo e tal, principalmente pela inflação de custos, e aí o companheiro Ricardo pode até explicar isso melhor depois, mas eu vejo assim, como comerciante eu vejo que há essa inflação de custos. Agora, a confiança da gente se dá, e principalmente aqui no Ceará, porque a gente sabe que, num momento como esse, é bem interessante a venda de produtos populares, que o Ceará é um grande polo produtor. A confecção, de forma mais rápida, a confecção da moda. O pessoal vê muito na televisão aí um modelo, numa novela e tal, enfim. Aí vê quando no outro dia já está aí nas lojas, o pessoal já fez à noite nas costureiras que tem ali no bairro do Montese, Jardim América, já fizeram durante a noite e já colocam para vender no dia seguinte pela manhã. Então, essa rapidez e o custo de produção também é uma coisa que, em primeiro lugar, acho que deveria ser, a confecção e o tecido deveria ser uma coisa, se não isenta de imposto, e aí, quem sabe, são os entes governamentais, mas que deveria ser próximo a zero, porque gera uma cadeia de produção muito importante para a nossa economia e faz com que a gente se projete no cenário nacional. A gente aqui no estado do Ceará, com essas produtoras, com essas costureiras nos bairros que eu falei e na adjacência, a gente vende até Manaus. Então, é uma situação, é uma produção que a gente deveria priorizar, a gente deveria dar a intensidade no que diz respeito a propiciar com que as costureiras, os produtores de um modo geral e os lojistas, por consequência, eles tivessem uma forma de vender mais. O Rio de Janeiro é o estado que mais produz confecção no Brasil. Um tempo foi São Paulo, o município de São Paulo ultrapassou Fortaleza, mas agora Fortaleza retomou. E isso é muito bom. Então, conscientes disso, eu acho que todos nós deveríamos, de certa forma, apoiar comprando a confecção produzida aqui no estado do Ceará. É o que vai acontecer no Dia das Mães. Então, o produto mais procurado no Dia das Mães, como na maioria dos anos, deverá ser o de confecções. E o Ceará também é um grande polo produtor de calçados. Então, calçados e perfumaria, que não é produzida aqui no Ceará, mas é muito usado, né? Até pelo clima também. Perfumaria, que eu quero dizer, é todo higiene pessoal, a maioria desses produtos. Então, fica em segundo lugar, disputando aí com calçados. Então, esses produtos, principalmente a confecção, eu acho que os governantes deveriam ver com bons olhos tanto os produtores como os lojistas também, porque com mais apoio eu tenho certeza que o nome do Ceará seria difundido por aí, como já está, mas mais ainda, mais intensamente, e a gente conseguiria gerar muitos, mas muitos empregos mesmo, e aí teríamos uma situação menos desconfortável no estado no que diz respeito a desemprego, que é o quadro atual, e que todos sabemos que estamos aí com um número muito grande de desempregados. Eu comecei o programa apresentando dados nacionais, mas a expectativa em Fortaleza, da cadeia logística? A gente vai ter aqui um Dia das Mães, eu diria, bom. Em outros anos, a gente já teve um Dia das Mães excelente. 2019 foi, se eu não me engano, 2019 foi o último ano, 2018, 17, 18 e 19. Foram anos muito bons. Uhum. Esse ano a gente vai ter um ano bom também, mas menos intenso em quantidades vendidas do que lá 17, 18 e 19. 2021 foi o ano passado, também foi um ano muito bom. Mas eu acho que quando a gente saiu da pandemia, lá em 2020, foi o melhor. Porque muitas pessoas ficaram em casa e aí sentiram muita falta de produtos e até falta de sair mesmo, até falta de ir à rua, de conviver com outras pessoas, porque muitos ficaram só com a família em casa. Eu mesmo fui um que fiquei muito tempo em casa e aquela coisa de não sair e tudo mais, até comida mesmo a gente pedia pelo telefone, pela internet, ali pelo iPhone e tal, enfim. Depois as pessoas foram às compras e foram já ali pertinho do mês de maio. E o Dia das Mães foi a primeira grande data depois que o comércio abriu. Então,
Tivemos 2020 muito bom e eu diria que foi o melhor ano de todos. Mas por isso, infelizmente, porque todos ficaram em casa e fizeram economias forçadas, querendo consumir, querendo ir para um restaurante, querendo ir a uma loja, querendo ver gente e não podia. Mas, enfim, a gente agora comemora que estamos, inclusive, sem máscara, mas tendo em vista de que amanhã, terça-feira, né, que se a Selic vai subir, é preciso ter cuidado, certo de que subindo a Selic amanhã e tendo cuidado, mas isso é para o nosso bem, é para a gente avançar e lá em julho, agosto, setembro, a gente está no momento melhor. Perfeitamente. O Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, hoje debatendo a expectativa do comércio para o Dia das Mães. Em anos anteriores, né, o comércio apontava o Dia das Mães como o Natal do primeiro semestre, né, devido ao volume de vendas. A gente ainda pode classificar dessa forma, depois de pandemia, depois de inflação? O Dia das Mães é uma excelente data. Mas tem uma data que está chegando próxima ao Dia das Mães, que é o Dia dos Namorados. Mas está muito próxima. Mas, na verdade, a primeira grande data do primeiro semestre é o Dia das Mães. A primeira grande data de calendário. Uhum. Porque o Dia dos Namorados, para o nosso setor lojista, é uma excelente data. Mas a gente divide com restaurantes, bares, hotéis e correlatos, porque aí são dois. É um casal e tal, enfim. É interessante sempre, até a gente mesmo, eu já tenho 37 anos de casado, e a gente saiu, eu e minha mulher, a Fernanda, nós saímos no Dia dos Namorados e vamos comemorar. Então é uma coisa importante para a economia, porque o dono do restaurante acaba comprando nas nossas lojas. O dono do hotel que houve a hospedagem também acaba comprando nas nossas lojas. E a gente, quando vende algum produto e a gente se remunera o capital da gente, é importante falar sobre isso também, a gente acaba indo no restaurante. Então é uma troca, é economia, no meu entender, é a troca. É a gente comprar no restaurante, o restaurante comprar nas nossas lojas e assim a gente cresce, a gente faz a economia crescer. Mas tem uma... A gente está falando de Dia das Mães, mas é importante dizer que o eixo das grandes vendas mudou. Não é mais o Natal, mas isso é assunto para outra época, talvez. Agora é o Black Friday. Então, são fenômenos, assim como o primeiro semestre anteriormente era só o Dia das Mães, o Dia dos Namorados era poucas vendas, isso há uns 10 anos, um pouco mais. As vendas eram incipientes, mas agora cresceram e cresceram robustamente. Ricardo, como é que você avalia ainda o papel do Dia das Mães no primeiro semestre? Ele é bastante importante, né, como o Cid estava falando, né? Então, as pessoas elas se movimentam, principalmente na área do consumo, na área de adquirir bens vinculadas com alguma coisa. Ou aniversário, ou Dia dos Pais, das Mães, dos namorados, Natal, Réveillon. Então, as datas, né, elas geram movimentação no comércio. E como o Cid disse, você tem duas movimentações fortes agora no primeiro semestre, como o Dia das Mães, né, e depois o Dia dos Namorados. Então, as lojas, elas se estruturaram e elas se prepararam para esse período para suprir, né, um potencial de demanda, né? E é interessante você fazer uma análise, né, porque são períodos próximos, mas eles acabam tendo um pouco de demanda diferente, né, como o próprio Cid disse. O consumo de produtos para o Dia dos Namorados, ele se espraia mais na atividade econômica, porque ele vai impactar o turismo, ele vai impactar a parte do entretenimento, né, todo o suporte relacionado com a parte de restaurantes. O Dia das Mães também tem, mas o foco do Dia das Mães é aquela lembrança que pode estar voltada não só para a mãe, mas às vezes também para o próprio ciclo familiar. Por quê? Porque a gente sabe que às vezes a mãe ela recebe um presente para ela, mas às vezes ela recebe um presente para a família, né? Às vezes um filho dá
a coisa relacionada com a construção, já que o Cid trabalha na área da construção, né? O filho vai lá e compra a louça do banheiro, ou ele compra o piso da casa, né? Ou, de repente, ele vai lá e compra uma TV numa loja, ou ele compra um fogão, uma geladeira, um eletrodoméstico. Então, o presente do Dia da Mãe não é necessariamente só a confecção, só o perfume. Ele afeta outros setores de atividade. Por quê? Porque, às vezes, as demandas da família, elas são muitas vezes represadas e elas são direcionadas para que a mãe receba aquele presente no Dia das Mães. Às vezes é uma necessidade do núcleo familiar e o núcleo familiar presenteia a mãe, né, dando um presente que acaba sendo usufruto de toda a família. Então você acaba tendo um espraiamento daquele consumo em diversos setores de atividade. Por isso ele é importante no primeiro semestre do ano. Por quê? Porque ele consegue impactar diversas cadeias da atividade econômica e não apenas uma cadeia específica, né? Então, diversos setores de atividade conseguem visualizar esse impacto. Mas nesse contexto de 2022, a gente ainda pode ver o Dia das Mães como Natal do primeiro semestre ou ficou aquém disso? É interessante a gente observar, né? No primeiro bloco eu falei de alguns aspectos negativos, como a inflação, a taxa de juros, mas também a gente tem alguns aspectos positivos nesse momento, né? A antecipação dos recursos do 13º, primeira e segunda parcela dos aposentados, a possibilidade nesse momento também da utilização de algum recurso do FGTS, né? Então, esses são fatores positivos que, de repente, também podem contribuir para um volume a maior de recursos, né? Como no caso do FGTS, é R$1.000. Para uma parcela significativa da população, esses R$1.000, ele é bem significativo. Para outra parcela, não, acha pouco, não vai utilizar, mas para uma parcela significativa é um volume de recursos e que muito provavelmente ou ele vai para colocar as contas em dia, uma parcela vai para isso, e outra vai para o consumo. Da mesma forma, a antecipação do 13º dos aposentados. Uma parte pode ir para esse consumo mais imediato e, quem sabe, né, para o presente aí, do Dia das Mães, gerando algum tipo de movimentação. Então, esses são aspectos positivos de recurso que você está tendo agora, nesse momento, que podem ajudar essa expectativa de crescimento no período do Dia das Mães e sendo um aspecto positivo para esse primeiro semestre, né? E como o Cid falou, a expectativa aqui no Ceará, às vezes, ela é um pouco diferente da expectativa nacional, né? A economia cearense, ao longo dos anos mais recentes, ela vem tendo uma robustez maior do que a economia nacional. A economia cearense vem crescendo num patamar bem maior do que a economia nacional, né? Isso em função de diversos governos constantes com forte equilíbrio das contas públicas, e isso vem gerando a atração de novos investimentos, fortalecendo a cadeia produtiva do estado do Ceará, com capacidade de atração de novos investimentos, e em função disso, os outros setores acabam sendo impactados, né? Então, você acaba tendo uma possibilidade de ter um crescimento até um pouco diferenciado. É interessante a gente observar que em torno de 70% a 75% da nossa economia é vinculada com o segmento do comércio e dos serviços, né? Então, qualquer tipo de movimentação a maior que você tem, né? E isso está crescendo muito agora nesse primeiro semestre do ano, por conta da melhoria dos números relacionados com a pandemia, a volta da atividade relacionada com o entretenimento. Recentemente aí, a gente já teve shows aí com 30 mil pessoas, né? Os estádios aí com 50, 60 mil pessoas. Então, tudo isso, né, acaba por movimentar mais a própria cadeia econômica do estado, de Fortaleza como um todo. Cid, o Ricardo falou aí sobre esses aspectos
13º dos aposentados, o FGTS, isso dá um ânimo maior também para o setor? Sem dúvida. E quanto ao Dia das Mães, ainda fazendo referência, Ricardo, aos produtos mais vendidos, esse ano é arriscado ter uma pegadinha quando se for presentear a mãe. É interessante. Televisor. Televisor, esse ano deverá haver um volume maior de vendas. Por uma coisa, é ano de Copa do Mundo. Então, eu me lembro que uma vez meus meninos se cotizaram e tal, e pediram lá um valor para dar o presente para a mãe, e compraram um presente coletivo. Ela chegou e disse, cadê o meu presente? Que esse presente é de todo mundo. Então eu conto essa história, quando o Ricardo estava falando, eu estava lembrando, olha, existe o presente coletivo, um único presente da família para a mãe, e quando eu me refiro a televisor, televisor é um produto de alto valor agregado, e que faz a roda da nossa economia girar e girar bem. Mas não é um produto fabricado aqui no estado do Ceará, como eu fiz referência à confecção, calçado, que gera a indústria calçadista, gera muitos empregos aqui no estado do Ceará. Então, não é só vender, né? A gente sabe que vender é um dos pontos que faz com que a economia vibre, que ela gire. Mas se o produto é fabricado aqui no estado do Ceará e é vendido nas nossas lojas, são 2 pontos. Mas, enfim, em ano de Copa do Mundo é natural que as vendas de televisores cresçam e é muito importante que cresçam, até porque também nas lojas de eletrodomésticos existem trabalhadores e é claro que as empresas devem crescer. Mas, no que diz respeito aos R$1.000 do FGTS, e qual foi o 13º dos antecipação. Antecipação. Isso muito importante. A antecipação já vai ser agora, recente, né? Brevemente aí vai acontecer. E os R$1.000 já começam esse mês, Isso, né? e essa semana já. Essa semana. Muito importante, é dinheiro novo na economia. Aliás, eu como um dos representantes de categoria patronal que sou, eu quero dizer que, infelizmente, o FGTS é um crime contra o trabalhador e só o trabalhador que não vê. Porque um dinheiro do trabalhador que rende 3% ao ano, 4, 5, menos do que a poupança, eu não acho que é justo não. Então, eu já inclusive propus algumas vezes em debates com os trabalhadores que a gente incorporasse isso ao salário, mas é claro que depende de uma legislação específica, né? Enfim, é muito bom, é dinheiro novo na economia, vai fazer com que as nossas vendas cresçam, é fato, mas seria importante que houvesse uma constância nisso, né? Então, eu sempre falei, quando dos R$400 agora também, do Auxílio Brasil, né? Então, soma-se tudo isso, é claro que o varejo vai ser beneficiado. E também tem uma situação importante, com esses valores, quem tem alguma inadimplência, está negativado, também vai poder limpar o nome e voltar a ser um consumidor normal. Então, tudo isso é positivo, tudo isso é muito bom e a gente espera que, como eu disse e repito, que daqui mais 2 ou 3 meses a gente tenha aí uma curva já crescente mesmo de vendas, com estabilidade dos preços, que eu acho que vai acontecer já já. Eu acho que a inflação, com tudo isso que está sendo feito, toda a atuação da equipe econômica dos mais diversos setores, eu acho que nesse período aí, já já ela vai estar sob controle, se outros fatores não contribuírem, como a guerra, por exemplo, pandemia voltando. Mas mesmo sendo ano de eleição, será que também... Olha, com as regras estabelecidas para a eleição, é claro que a gente sabe que nem todas serão cumpridas, né? Mas já diminui muito a influência dos valores que não são declaráveis ou declarados para os consumidores em geral, né? Então, a gente espera que sempre haja uma razão e não uma emoção para que as vendas cresçam. Que se alguém fizer a compra dos nossos estabelecimentos, das nossas lojas, por emoção, é outra coisa. Se eu quero dar um presente porque achei bonita a cor vermelha, a cor azul, é outra coisa. Mas que toda a estrutura de economia não seja administrada por emoção. Então, na época da política, quando se fala a respeito de dinheiro novo injetado na economia por causa da política, eu acho que eu não sou muito favorável, não. Eu acho que o dinheiro novo deve ser oriundo do trabalho, da geração de algum bem,
seja de serviço, enfim, mas tem que ser um trabalho, oriundo do trabalho. Então, se acontecer, e pode ser que aconteça mesmo, né, a gente não espera mais que seja como já foi no passado, que toda vida que havia ano eleitoral, aí as vendas cresciam e tudo mais. É bom que cresça, mas como eu já disse, uma situação de normalidade, porque está havendo trabalho, porque as pessoas estão empregadas. Enquanto nós tivermos com 11, 12 milhões de desempregados, é claro que as vendas vão crescer por algum fator externo, não porque as pessoas estão produzindo. Então, a gente vê com bons olhos toda a injeção de dinheiro novo na economia, principalmente o FGTS, porque é dinheiro do trabalhador, e por isso a gente acha que no mês 6, inclusive, com as festas juninas, a gente poderá ter aí uma surpresa positiva muito boa. A sua estimativa, Ricardo, é parecida? Acredita que a inflação consegue ser controlada em quanto tempo aí, mais ou menos? A expectativa, né, é que esse ano ainda a gente tem uma inflação aí num patamar talvez de 8 a 8,5%, né? O mercado não está muito otimista em relação a ter uma taxa de juros num patamar muito menor do que esse, né? Já para o ano que vem, o mercado começa a estimar uma inflação em torno de 6 a 6,5%. Ou seja, diminui, né? você tem uma expectativa de uma certa redução da inflação, mas ainda num patamar, não é, bastante elevado, né? E aí, como o próprio Cid falou, o problema inflacionário brasileiro hoje, né, ele não é só um problema de demanda, né? Ele é um problema relacionado com custo, é um problema pelo desequilíbrio fiscal que a gente tem de muito tempo, ou seja, a gente não consegue ver, né, se não tiver reformas fiscais, reformas administrativas, uma reestruturação do tamanho do Estado brasileiro, né, numa perspectiva positiva em relação a um efetivo controle inflacionário, se você não tiver uma situação efetiva de controle do déficit público, né? Ou seja, você com crescimento de déficit público que você ainda tem para esse ano e que provavelmente para os 2 ou 3 anos à frente, né? Ou seja, o governo gastando muito mais do que ele tem capacidade de honrar, ou seja, com o crescimento da dívida pública, você gera incerteza e instabilidade. E isso acaba impactando no câmbio, isso acaba impactando nas expectativas relacionadas com os investimentos externos e acaba gerando uma contaminação geral na nossa economia, que é o que vem acontecendo. Ou seja, você tem aspectos externos que vêm influenciando sobre a inflação, aspectos internos, e esses se interrelacionam, né? E acaba que você não tem uma única vacina para controlar a inflação, como a taxa de juros. Você tem que ter múltiplas ações para controlar o processo inflacionário. Certo. Bem, o Papo de Redação vai para mais um intervalo, a gente volta já, não saia daí. Papo de Redação de volta, debatendo hoje a expectativa do comércio para o Dia das Mães. Ricardo, queria que você continuasse a sua análise, acrescentando também o fator das eleições esse ano, de que forma isso impacta, né, no comércio, nas vendas. Nos anos anteriores, né, o processo eleitoral brasileiro ele vinha impactando mais sobre a atividade econômica. Esse ano a gente não consegue visualizar tanto o impacto eleitoral sobre a atividade econômica, ou seja, você não vê grandes movimentações na bolsa, você não vê grandes movimentações no câmbio relacionadas com o processo eleitoral, né? Mas por que é que você diz isso? Por que é que você não vê essa movimentação? Porque a gente tem mais ou menos uma ideia, né, do que será um segundo governo Bolsonaro ou um terceiro governo Lula, né? Ou seja, o mercado sabe que muito provavelmente o processo eleitoral ele será decidido ali, né? Hoje, com uma tendência maior, e as agências internacionais creem num terceiro mandato do Lula, em torno de 80% a 85% das agências internacionais apostam nessa potencialidade com base nas pesquisas e nas tendências, né? Mas ainda existe 15% a 20% que acham que pode ser um segundo governo Bolsonaro. Então, eles começam a traçar os seus cenários do que seria, né, esse terceiro governo Lula ou um segundo governo Bolsonaro.
e já começam a observar, né, quais seriam esses impactos e que esses impactos não serão tão diferentes de um e de outro em relação ao ambiente global da economia, né? Então, em função disso, você já tem mais ou menos um mapeamento de quais seriam esses impactos, né? E em função disso, você não consegue observar essa contaminação no mercado, seja no mercado cambial, seja no mercado de ações. O que aconteceu fortemente já no passado, né? Então, o que você observa hoje, né, como o próprio Cid disse, algumas movimentações ainda quem está no governo, seja a nível federal e seja a nível dos estados, né, fazendo algumas políticas microeconômicas de algum tipo de movimentação, principalmente no âmbito tributário, para ver se aquilo consegue gerar algum impacto sobre, né, o processo eleitoral, né, como a antecipação do FGTS, as alterações recentes no IPI. Então, são algumas movimentações já esperadas, né, que o mercado tem em relação a quem está no governo e quem pretende ter um novo mandato. Então, em função disso, a gente não consegue visualizar, né, de forma efetiva, né, algum tipo de contaminação. A gente tem que observar ainda efetivamente, né, se poderão surgir outros candidatos e como é que vai ser a evolução desse processo eleitoral ao longo dos próximos meses. Mas, aparentemente, tudo indica que você não terá, né, grandes impactos, né, sobre o processo efetivo eleitoral, sobre a contaminação na atividade econômica. Nem na cadeia de investimentos, o perfil do investidor, de ele aumentar ou não a carga produtiva, também na sua análise? E isso faz com que, à medida que o processo ande, você começa a ter um direcionamento a maior disso. Parte dos investidores vão tomar algum tipo de decisão, né, ali já quando tiver um cenário mais ou menos definido, né? Se vão ampliar, se vão diminuir, se as políticas que serão adotadas, fiscais, monetárias, cambiais, de geração de emprego, de quem quer que seja eleito, qual é que vai ser esse direcionamento, né? Ou qual tende a ser esse direcionamento. E pode ser que isso gere algum tipo de movimentação no setor produtivo, no setor do comércio, no setor de serviços, mas aparentemente está todo mundo meio que trabalhando com esse cenário, né, de que não terão grandes modificações com qualquer que seja eleito, se Lula ou se Bolsonaro, né? Até porque os primeiros governos do Lula, né, eles geraram aspectos positivos não só para os trabalhadores, para a economia como um todo, mas como também para o setor empresarial, né? Então, o setor empresarial, ele gostou dos governos Lula e parte do setor empresarial gosta do governo Bolsonaro. Então, acaba que você tem, né, de certa forma, uma aproximação forte, né, dos candidatos, né, o Lula agora com o Alckmin, que é muito próximo do mercado, que é próximo dos empresários, e o Bolsonaro, né, que tem sempre junto com ele o ministro Paulo Guedes, que tem uma aproximação com o setor produtivo. Então, acaba que você tem, né, uma certa proximidade dos principais candidatos com o setor empresarial. Então, acaba o impacto sendo menor, as surpresas menores em relação a essas tendências. Perfeito. Cid, voltando para o foco do Dia das Mães, a gente percebe que a cada mês aí aumenta o comércio virtual, né? Como é que você avalia nessa semana aí para o Dia das Mães? Tende-se a ter um maior número de vendas através dos sites, em detrimento da loja física ou não? É tendência. O comércio eletrônico é tendência e a gente não pode, como falamos popularmente, podemos remar contra a maré, não. Remar contra a maré é prejuízo. É tendência, mas uma coisa que a gente tem certeza também é que o ser humano gosta de estar junto de outro ser humano. Então, a loja física, ela não vai deixar de existir nunca. A proporção de negócios é que vai, com o passar do tempo, diminuindo. A diferença, aliás, entre o comércio eletrônico e o comércio físico. O comércio eletrônico vai avançar bastante, a gente já tem estudos, inclusive na nossa Federação do Comércio, aqui do estado do Ceará, a gente recentemente estamos reanalisando
a questão de lançarmos no mercado um marketplace nosso. Temos aí grandes players no mercado que trabalham muito bem, não vou citar nomes aqui, mas todos devem conhecer. Eu mesmo compro habitualmente de produtos que aqui no Brasil não tem no modelo nem com as características que eu preciso, porque os que tem aqui eu prefiro comprar aqui mesmo, eu prefiro comprar olhando. Então, não se trata de uma concorrência desleal, mas os custos de operação de quem despacha mercadoria para a gente, porque a empresa que participa do mercado eletrônico, das vendas pelo meio eletrônico, ela tem um depósito com um número enxuto de trabalhadores, e tem lá o espaço na prateleira numerado, que ela coloca lá o produto, na maioria das vezes eletrônico, e ela vai e facilmente lá um robô pega e tal, coloca, bota dentro da caixa, embala, e, enfim, sai, emite a nota fiscal, o DANF hoje, e a mercadoria chega. Então, é uma empresa que tem um custo menor do que a loja de rua ou de shopping, o estabelecimento comercial. Então, é bom porque a gente adquire uma mercadoria numa situação de mais barato, vamos dizer, na maioria das vezes. Por outro lado, tem um pouco de insegurança, porque na época, quando esse processo todo iniciou, houve muitos golpes e muitas empresas que não existiam. Eu mesmo fui vítima. Eu comprei um projetor, paguei R$10.000 e esse projetor nunca chegou. Era da empresa do Paraná. Eu mesmo fui ludibriado. Então, são coisas que aqui no Brasil a gente ainda está sujeito a passar, pagar e a mercadoria não chegar. Comprei também um equipamento da China, aparentemente muito bom. Então, comprei, paguei e a mercadoria chegou avariada. E isso depois de 45 dias, 42 dias para ser mais preciso. Então, existe esse inconveniente. Eu reclamei, a empresa disse, não, o senhor pode fazer da mercadoria o que quiser, nós vamos creditar de volta no seu cartão de crédito, não se preocupe, em até 90 dias o crédito chega, e de fato chegou. Então a gente fica muitas vezes, porque não pega no produto, porque não vê, a gente não tem a certeza. E a gente aqui no Brasil ainda tem um receio de cair em golpes. Foram muitos e é isso que contribui negativamente ainda para que a gente não avance mais. Aqui no estado do Ceará, a Secretaria da Fazenda, no mês passado, já ia igualar o ICMS da compra feita fora do estado com a compra feita no estado, principalmente para conter a invasão de produtos vendidos com uma alíquota de ICM mais baixa e concorriam deslealmente com as nossas lojas, com os produtos vendidos pelos nossos estabelecimentos, nossas lojas, ou pelo e-commerce aí de quem está já com a venda por esse meio. Então, igualar na disputa e vender mais porque tem mais competência, eu acho que esse é o caminho que todos devemos usar, e aqui nós estamos avançando bem no que diz respeito a fazer com que primeiro, os nossos produtos sejam vendidos nesse meio, porque tem muitas confecções também, não é só a confecção de grife, de marca do sul e do sudeste do Brasil que estão vendendo, não. Nós estamos vendendo aqui, tem inclusive um grande player de mercado aqui que ele trabalha muito bem no marketplace de confecções. E confecção produzida aqui no estado do Ceará. Então, isso é muito bom para a nossa economia. Eu acho que aí sim, diferentemente do mercado financeiro, que aí o mercado financeiro é muito importante, é a locomotiva, uma das locomotivas do Brasil, mas o que o governo federal atual tem feito, liberando aí as fintechs, é muito bom porque diminui os custos para nós, consumidores,
e faz com que essa redução de custos, às vezes um talão de cheque não existe praticamente mais, mas para se manter uma conta no banco desses convencionais é preciso pagar uma taxa disso, taxa daquilo outro. Então, o mercado financeiro, ele, de certa forma, ele ganhou muito dinheiro com outros governos e o governo atual está fazendo um trabalho muito bom no sentido de baratear o custo, e esse barateamento de custo acaba chegando nas nossas lojas, gerando mais emprego, gerando mais receitas para o nosso estado, isso é muito importante que se diga, e a gente consegue avançar. Então, vendas, como dizemos popularmente também, vendas pela internet. Se for do mesmo preço que venda, se for do mesmo preço da loja física, que venda quem tem mais competência. É isso que a gente quer, que a gente luta pela isonomia. Coimbra, como é que você analisa essa concorrência aí do físico com o virtual, uma vez que o virtual não emprega o atendente, né, o vendedor, os custos é menor, isso no final das contas é bom ou ruim para a economia? É interessante, Fernando, a gente dar uma analisada no que vem acontecendo pós-pandemia, né? Ou seja, você mudou, né, a paradigma da venda, né? E em função disso, você criou a expectativa de que dentro do market share das empresas, você hoje precisa ter um departamento, uma área voltada para a comercialização à distância, né, o e-commerce, né, e uma parte de venda presencial. E às vezes as vendas se correlacionando. Às vezes o cara compra à distância, mas ele quer, como o Cid falou, ele quer pegar o produto. Então ele pode fazer a visita à loja, ele pode frequentar, ver o produto e comprar à distância, né? Então, é interessante você ter essas duas perspectivas, né? De que as empresas elas devem buscar ter uma composição de faturamento de parte de venda à distância e de parte de venda presencial. Foi-se o tempo de pensar em vender só presencial ou vender também só à distância, porque algumas que começaram à distância estão observando a necessidade de também ter o espaço físico de atendimento e da venda. Então, é um novo modelo, uma nova estruturação que a gente está vendo, essa junção da venda à distância com a venda presencial, principalmente do pequeno, do médio negócio, né? Quando o Cid falou, ele falou aí dos grandes lojistas a nível nacional, os marketplaces, né? Aqueles que têm os seus grandes centros de distribuição. Mas a gente também está gerando isso em termos locais, né? Ou seja, as empresas de software aqui do estado do Ceará, em função da demanda dos pequenos e médios lojistas, estão criando também suas plataformas de atendimento e de venda online, né? Se a gente observar, as vendas online dos pequenos e médios negócios, nesse ano já de 2022, cresceu 34% aqui no estado do Ceará. E o segmento de confecção é o segmento que mais cresce. Se eu não me engano, cresceu o segmento da moda em torno de 34% nas suas vendas à distância. O que é que isso quer dizer? Que você está mudando a lógica da comercialização. Quem é que está tendo o site de venda? É aquele que já tem a loja física, aquele que, se você quiser, você vai até lá ver o produto, né? Então, você está gerando esse processo de aproximação daquela loja física também comercializar de forma virtual, ou daquela loja virtual também passar a ter uma loja física. E aí você fortalece o negócio, você gera emprego no sistema de distribuição e você gera emprego para aquele que está ali na venda direta com o cliente. Então, as empresas têm que pensar nisso, como eu posso modernizar nesse novo momento e nessa tendência de novo momento de comercialização, tendo essa composição de venda à distância com venda presencial. Cid, você falou na sua fala que é bom não remar contra a maré. Como é que tem sido o comportamento do lojista cearense? Ele tem sido resistente a se adaptar também para o virtual ou não? O lojista está com sua operação de balcão e iniciando, inclusive, como o Ricardo falou, através das casas de software locais, começando a desenvolver plataformas para venda à distância, para vendas pela internet. É muito bom isso, o marketplace do pequeno também é desenvolvido aqui, o ambiente à distância é desenvolvido aqui, então somos complementares. Precisamos valorizar ambos, mas eu quero dizer que gente toda vida vai querer estar com gente.
pessoa vai querer comprar de pessoa. O pico disso ainda não chegou, nós vamos avançar mais ainda e vai ficar meio a meio, 50 a 50. Então, se nós vendemos 100 unidades, vamos vender 50 no marketplace, 50 no físico. Mas pessoa nunca vai esquecer de pessoa. É isso que eu quero dizer e terminar, né? Perfeitamente, agradeço mais uma vez a presença, o convite aceito dos dois. Para as mães que estão nos assistindo, de antemão, feliz Dia das Mães. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.